Aqueles que nos visitam nessa noite, queria saudar todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Que bom que a gente está aqui mais uma vez, né? Bom que o Senhor nos deu mais um dia de vida, o dia do Senhor, estarmos juntos. E esse motivo, para nós, certamente é um motivo de muita alegria. Eu quero convidar os irmãos, a como temos feito em todos esses últimos domingos, a abrirmos a palavra de Deus em Colossenses. Nós temos trabalhado aí a exposição desse texto de Colossenses. E eu quero, hoje, fazer a exposição dos 4 primeiros versículos do capítulo 3. Colossenses de 1 a 3, de 1 a 4. Vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Colossenses 3, apenas os 4 primeiros versículos. A Sociedade Bíblica do Brasil dá a essa perícope um tema, né? A união com Cristo glorificado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Diz assim o Santo Deus em sua santa palavra, prestem atenção. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso bendito Pai, Pai, mais uma vez nós elevamos ao Senhor os nossos pensamentos, para rogar ao Senhor mais uma vez, como cantamos aqui, que por meio do Espírito Santo o Senhor nos conduz a Cristo Jesus. E faça isso, ó Deus, por meio da exposição da Tua Palavra. Então que nesse instante, ó Deus bendito, o Senhor nos prive de todo e qualquer fato, algo ou coisa que nos tire a atenção, Senhor. Que possamos receber a Tua Palavra com fé e com um desejo profundo, ó Deus, de praticá-la. E entrar por essas portas e ao sair delas, nós sejamos crentes mais instruídos e tenhamos mais ainda o desejo de sermos sal e luz nesse mundo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, por meio da Tua Palavra nessa noite, compreender, ó Deus, a grande luta que temos, compreendermos a grande graça do Senhor sobre a nossa vida e compreendermos, ó Deus, como é que nossa vida tem que ser dirigida e tudo aquilo que o Senhor nos concede por meio de Cristo Jesus. Assim nós suplicamos ao Senhor, por todos aqueles que estão nesse instante cultuando o Teu santo nome e ouvindo a Tua santa palavra. Edifica a Tua igreja, ó Deus, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Nós oramos em Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, é interessante a área da medicina, não é? Essa área que, por exemplo, a gente tem os grandes cirurgiões plásticos, né? E a gente vê como é que essas pessoas têm através desse talento, desse dom de Deus, eles têm procurado tratar alguns problemas em meio à raça humana. Pessoas que, por exemplo, por algum tipo de deficiência no nascimento, na sua concepção, nascem com algum tipo de deformação, pessoas que têm sido acometidas de enfermidades, né, que passam pelas mãos desses homens, e aí algumas coisas que trazem, por exemplo, uma baixa estima, tristeza, a necessidade de se verem, por exemplo, sozinhos, não estarem em público, né? Como por meio da operação de cirurgias plásticas no rosto, na face, em face muitas vezes desfiguradas, como isso vai mudando, não é, no aspecto humano a vida das pessoas. Como isso leva as pessoas a terem novamente o quê? Uma vez confrontadas com aquela imagem antiga, deformada, como é que essas pessoas agora mais uma vez têm a autoestima, mais uma vez querem se relacionar em meio à comunidade, em meio à sociedade, mais uma vez saem da solidão para estarem se relacionando. E aí é interessante que entre alguns cirurgiões plásticos, né, essa realidade de mudança e o comportamento dessas pessoas chamam a atenção. Então ele percebeu pelo menos aí 2 tipos de resposta que são dados por essas pessoas. Umas, de fato, né, aumentam a sua autoestima, se tornam pessoas mais alegres, se tornam pessoas mais extrovertidas, né, por terem aquela deformidade, aquele problema sendo consertado. Então elas conseguem agora voltar a ter uma vida, digamos assim, mais normal, aquilo que se espera de uma vida mais normal.
E são muito gratas por isso, quando confrontadas com a antiga aparência, né? Mas outras não. É impressionante como outras, mesmo diante daquele... E é interessante, quando a gente quer emagrecer, a gente tira aquela foto, né? O antes e o depois, né? Então, quando confrontadas com o antes e o depois, ainda continuam o quê? Reclamando, dizendo, por exemplo, que aquela nova aparência não mudou o seu aspecto, não houve melhora. Então, elas continuam sendo pessoas tristes, continuam sendo pessoas que não conseguem encarar agora a nova realidade. Ou seja, que de fato aquela aparência deformada, ela deixou de existir. Mas mesmo olhando agora para a sua nova realidade, eles não conseguem contemplar essa nova realidade e nem muito menos tirar aspectos benéficos para a sua vida dessa nova realidade. Então, continuam sendo pessoas o quê? De baixa estima, pessoas tristes, pessoas de mau humor, que reclamam, que querem viver na solidão, porque para elas não houve o quê? Não houve a assimilação dessa nova realidade. Na semana passada, guardem essas informações, por favor. Na semana passada, nós vimos que, no finalzinho do capítulo 2, principalmente ali naquela exposição que fizemos, né? E principalmente na conclusão que chegamos no verso número 23, nós percebemos que manter um monte de regras criadas pelos homens e negando a si mesmas coisas que a Bíblia não proíbe, ou seja, coisas que são lícitas, não é o caminho para a piedade. Então a pergunta para nós é, diante do capítulo 3 hoje, qual a gente começa essa exposição, a pergunta é o seguinte: como é que nós podemos lutar e nos sobressairmos nessa luta contra o pecado? Veja que Paulo vai responder, essa é a grande pergunta para a gente responder nessa noite. Paulo vai responder isso em Colossenses capítulo 1, de versos 1 a 4. E para isso, Paulo vai nos lembrar de algo que ele já falou anteriormente. Por exemplo, ele vai dizer que nós morremos com Cristo, e ele acrescenta ainda, irmãos, uma verdade correspondente a essa, de que nós também fomos o quê? Verso 1, fomos não apenas morremos com o Senhor, fomos sepultados com o Senhor em nossos delitos e pecados, mas agora nós também fomos o quê? Ressuscitados com Ele. Só que logo na sequência, na parte B do verso 1 e verso 2, parece que Paulo vai nos dar, irmãos, aquilo que a gente poderia dizer que é um conselho muito impraticável. Veja o que ele diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. E aí ele completa no verso 2 assim: pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E talvez você se lembre aqui o seguinte: há pessoas, né, que são tão espirituais. Você talvez já tenha lidado com essas pessoas que parecem ser muito o quê? Espiritualizadas, né? Mas quando você vai olhar, não são pessoas boas. Então Paulo está nos dizendo aqui, intrinsecamente nesse texto, que para que a gente de fato seja bom nessa vida, nós precisamos ter uma mente mais divina. Nós precisamos conceber a própria mente de quem? De Deus. Eu vou explicar isso mais no final. Mas nós precisamos conceber a própria mente de Deus. Então, para compreender o nosso texto, deixa eu voltar um pouquinho com vocês, para a gente voltar àquele contexto que é muito importante. Não apenas o contexto anterior, no verso 23, quando Paulo ainda está atacando o quê? O asceticismo baseado naquela regra dos falsos mestres, não é? Não provem aquilo, não toquem naquilo outro, lembram? Essas questões que envolviam as leis cerimoniais do Velho Testamento. Então, ele vai dizer o quê? Você vai perceber que essas coisas, uma vez voltando, vocês voltando a esses rundimentos, a essas doutrinas e preceitos que são doutrinas de homens, preceitos de homens, regras de homens, isso não terá valor algum contra o pecado. Ou seja, não são essas coisas que vão levar vocês à plenitude da vida espiritual. Não são essas coisas que vão fazer com que vocês, de fato, vençam o pecado, lutem contra o pecado e vençam o pecado. Tanto é que quando Paulo então chega para nos dar então a resposta a essa indagação, como é que a gente luta e prevalece sobre o pecado, logo na sequência, tá? Ou seja, no nosso contexto posterior, versos 5 a 9, dá uma olhadinha, ele nos diz que nós então, ele reitera isso, dizendo o que no verso 5? Fazei, pois, morrer a vossa natureza o quê? Terrena. A vossa natureza terrena, ou seja, os membros do vosso corpo com relação a uma lista de pecados que ele vai trazer, não preciso citar, que ele vai trazer pecados que mostram que eram justamente aquilo que caracterizava a nossa vida anterior. Ou seja, quando a gente ainda estava morto em delito e pecado, não havíamos o quê? Morrido com Cristo e ressuscitados com Cristo.
Então, Paulo traz a lista desses pecados que não devem mais caracterizar a nossa vida. E aí você olha e continua no contexto posterior, versos 12 a 17, Paulo vai falar então sobre as qualidades que aqueles que foram escolhidos por Deus devem manifestar, apresentar. E aí é interessante como Paulo vai aplicar essas qualidades. Ele vai aplicar essas qualidades baseando isso nas relações que nós mantemos. Quando ele vai falar, por exemplo, sobre maridos e esposas, quando ele vai falar, por exemplo, sobre a criação de filhos, quando ele vai falar, por exemplo, sobre o relacionamento de servos e senhores, ou seja, como essas características se aplicam aos inúmeros relacionamentos que nós mantemos na vida cristã e, consequentemente, também na vida secular. E aí, finalmente, o que é que Paulo vai falar no contexto posterior? Ele fala e exorta a igreja orar, mas prestar também um testemunho sábio diante dos homens. E aí, antes isso de concluir a carta com um tipo de admoestação pastoral. Então, esse texto, irmãos, ele é a chave para evitarmos os pecados da carne e praticarmos, na sequência desse contexto posterior, relacionamentos piedosos na igreja, que caracterizem não apenas a nossa vida aqui como corpo de Cristo, mas também no nosso lar, no nosso trabalho, no mundo. Então, o que Paulo está dizendo à luz dos primeiros quatro versículos do capítulo 3? Que para vencer o pecado, você que é crente, nós devemos viver à luz da nossa nova identidade com Cristo ressuscitado. O Cristo glorificado. E nós precisamos compreender essa identidade. Mas a primeira parte do argumento do apóstolo Paulo é estabelecer algo que nós não devemos esquecer. O que é? Que nós mantemos uma luta contra o pecado. Todos nós, irmãos, mantemos uma luta contra o pecado. E é impressionante quando aparecem pessoas, como eu disse aqui, pessoas espiritualizadas, não é? Que vão afirmar, por exemplo, que estão vivendo acima das tentações, que vivem e conseguem dominar os seus pecados. Pessoas que dizem assim, olha, eu tenho aprendido o segredo da vitória em permanecer em Cristo, ou seja, o pecado nunca tem sido mais, ou ele não é um problema para mim. Mas é interessante como, de uma maneira muito simples, nós podemos refutar essa falsa ideia de espiritualidade. Como? Vá ao trabalho dessa pessoa. Vá para dentro da casa dessa pessoa. E aí você vai perceber exatamente que tipo de espiritualidade ela tem. Há uma história bem rapidamente contada, né, que uma senhora chegou na igreja e perguntou para o pastor se o marido dela podia morar na igreja. E o pastor, assustado, perguntou por quê? Ele disse, não, porque na igreja, pastor, o caba é um santo. Ele é perfeito. Pense o cristão perfeito, mas em casa, misericórdia. E realmente, essa pequena história reflete algo acerca de pessoas, de fato, que estão definindo as suas vidas espirituais, não por aquilo que são princípios da palavra de Deus. Não, irmãos. Mas o que Paulo está nos levando a entender é que todos nós precisamos admitir que nós temos uma luta diária contra os pecados da carne. Todos nós mantemos essa luta. E esses pecados são principalmente o que Paulo tem em mente quando ele vai nos instruir no verso 2, a dizer então o seguinte, olha, vocês que estão mantendo então uma luta contra o pecado, vocês que morreram com Cristo, e que agora também não apenas morreram, mas ressuscitaram juntamente com Cristo, vocês devem, então, não pensar nas coisas que são do quê? Da terra, ou na terra. Vocês devem buscar as coisas que, na verdade, são do alto. Mais uma vez, e é interessante que no texto grego, há similaridade entre essa frase e o princípio no verso 5, não é? Onde Paulo diz literalmente que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Nos versos 5 a 8 e verso 9, ele vai listar muitos pecados contra os quais todos nós lutamos, irmãos. Todos nós lutamos. E então ele nos diz para não termos as nossas mentes caracterizadas por esses pecados, mas para matá-los de fato. É a mortificação do pecado dia após dia. É algo que tem que ser um esforço de cada um de nós, irmãos, diante daquilo que nós já recebemos na morte e na ressurreição de Cristo. Você vai ver que isso vai permear o novo nascimento. Quando nós estávamos lá na perspectiva do antigo homem, era isso que nos caracterizava. O que Paulo está dizendo agora que o que nos caracteriza, a gente vai ver ao longo dessa exposição, é o quê? Que um crente que recebeu essa graça de morrer e ressuscitar com Cristo, agora é um crente que busca as coisas do alto, mas tem também a mente de Cristo pensando nas coisas do alto, ou seja, é isso que vai caracterizar o crente e, como consequência disso, uma luta diária contra o pecado.
Agora, como nós lutamos? Lembram da pergunta? Como lutamos? Então, Paulo diz que para vencer a batalha contra o pecado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreendermos a nossa identidade que a gente tem com Cristo. Eu falei sobre isso várias vezes na semana passada. Nós somos identificados com Cristo na sua morte e agora também Paulo diz que somos identificados com Cristo na sua ressurreição. Uma coisa que você vai se lembrar, que também já foi exposta aqui, nesses sermões sobre Colossenses, é que você vai sempre perceber a centralidade do argumento de Paulo. Está em quem? Em Cristo. Enquanto alguns estão olhando para homens, para preceitos de homens, para doutrinas de homens, Paulo sempre está levando a igreja, ele começa isso desde o primeiro versículo do capítulo 1, a centralidade da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Ocultos. E mais uma vez no capítulo 3, nos versículos, em todos eles, Paulo vai citar o nome de Cristo 4 vezes, para nos mostrar que o argumento de Paulo continua sendo pautado na centralidade do Senhor Jesus Cristo. E aí, utilizando 4 vezes o nome da pessoa de Cristo aqui, Paulo nos mostra os 2 lados da identidade que nós temos com Cristo. A primeira, ele vai dizer, e ele reitera mais uma vez, como ele fez lá no capítulo 2, verso 12, nós morremos com Cristo. E essa é uma verdade que às vezes nós não conseguimos assimilar, irmãos. Paulo havia dito, nós estamos sepultados com Cristo no batismo. No verso 20 ele diz, morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. E agora Paulo está dizendo o quê? Ele explica, porque morrestes, no verso 3, ele diz lá, porque morrestes, ou seja, com Cristo. Ele quer que nós compreendamos definitivamente, irmãos, que quando nós cremos pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós nos identificamos primeiramente com Ele na sua morte. E sabem qual é o problema? Eu vou fazer isso em forma de uma pergunta para vocês, e avaliem isso pessoalmente. Vocês se sentem de fato mortos para o pecado? Eu vou repetir a pergunta. Você de fato se sente morto em relação ao pecado e ao mundo? Sabem por que isso se torna um problema? Porque nós não conseguimos muitas vezes entender a nossa identificação e o que significa morrer com Cristo. Sabem por quê, irmãos? Porque, para sermos sinceros, quando nós somos tentados a pecar, o que geralmente acontece? O que acontece com a nossa velha natureza, hein? Ela parece que está muito viva, não é não? Nós somos tentados, e aí ninguém pode dizer que, embora sendo tentados e livrados da tentação, a gente não sinta o desejo de fazer o quê? Pecar. Percebem? A gente às vezes não compreende o que é morrer com Cristo. Por quê? Porque nós, muitas vezes, por sermos tentados pela nossa própria cobiça, nós sentimos o desejo de pecar. Mas pastor, mas nós não morremos com Cristo? Como é que agora eu estou sentindo o desejo de pecar? Como é que eu tenho essa sensação de me entregar, muitas vezes querer me entregar ao pecado? Então, o que significa, irmãos, estarmos mortos para o pecado em Cristo? Ou seja, mais do que isso, como é que entendermos essa verdade se aplica de uma maneira prática a gente poder combater o pecado e vencer o pecado? A resposta é muito simples. Que morrer na Escritura não significa cessação de existência. Significa, meus amados irmãos, separação. Às vezes a gente não consegue compreender exatamente isso. A palavra santo, nós somos santos agora porque nós somos o quê? Separados. Veja, quando você morre fisicamente, o que acontece? É a única vez que a partir desse momento nós vamos ocupar 2 lugares no espaço ao mesmo tempo, contrariando todas as leis da física. Porque o corpo estará na terra e a alma estará nos céus com Deus. 2 lugares. Até que sejamos unidos mais uma vez e glorificados definitivamente. Mas perceba que não é cessação de existência, é o quê? É separação de corpo e alma. Percebam que em relação ao pecado também é exatamente isso, irmãos. Ser identificados com Cristo Jesus em sua morte significa estarmos
separados do poder da carne e deste mundo mal. E agora, como nós vimos na semana passada, naquele exemplo que eu dei, nós somos cidadãos de um novo país. Nós não vivemos mais por aquelas velhas, obedecendo aquelas velhas leis que eram estipuladas de forma escravizadora pelo nosso próprio pecado, por este mundo pecaminoso. Nós não temos mais que nos sujeitarmos a elas. Então lembrem do homem, do toque de recolher, porque ele vivia num outro país, ele veio para o Brasil e aqui não tem toque de recolher, então ele não precisa mais estar se sujeitando às leis daquele velho país, porque ele agora é cidadão de um novo país, ou seja, a realidade dele é uma realidade completamente diferente, nova. Mas deixa eu usar uma analogia diferente, talvez. E geralmente essa analogia ela é talvez um pouco mais compreendida pelos homens, né? Que são eles geralmente que levam os carros às oficinas. Mas vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Às vezes, quando nós temos algum tipo de problema nas rodas do veículo, problemas de rolamento, de freio, o que é que o mecânico faz? Ele coloca o carro no elevador, ele levanta, às vezes ele está dentro do carro, ele liga o carro e coloca o carro para funcionar, sem que os pneus estejam tocando aonde? No solo. Então, não há mais contato entre os pneus que estão rodando ali para se identificar algum tipo de problema e o solo. E, consequentemente, o que é que acontece com o carro? Ele pode estar funcionando, as rodas podem estar girando velozmente, mas o carro não vai a lugar algum. Por quê? Porque ele está separado do contato com o solo. É exatamente assim. Quando você é tentado a pecar, a sua natureza antiga ela pode se animar, ela pode fazer barulho, mas você pode dizer: a minha natureza antiga morreu com Cristo. Na quarta-feira nós estávamos falando aqui que uma das coisas que nós gozamos quando nós entendemos a justificação pela fé, e aí em consequência disso temos paz com Deus, é que nós podemos dizer, quando questionados pela nossa consciência e pelo próprio Satanás, nós podemos dizer: o sangue de Jesus Cristo me lavou de todos os meus pecados. Eu posso responder positivamente a isso, e dessa maneira. Por quê? Porque agora isso se tornou inoperante, de modo que eu não preciso mais simplesmente temer em relação a isso, ainda que me sejam exigidas algumas coisas como cristão, como por exemplo Paulo em Romanos 6,11. O que ele diz lá? Assim também vós, e percebam, irmãos, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, deixa eu explicar para vocês, não é uma questão de se sentir morto, mas é uma declaração legal. É exatamente isso que nós recebemos como uma declaração legal quando nós somos na cruz, na obra ali, quando Cristo realiza a sua obra, quando Ele consuma, legalmente nós já fomos declarados o quê? Justos, é uma declaração legal. Nós agora já morremos com Cristo, é uma declaração legal. Não é uma coisa baseada em mero sentimento, irmão, entendem? Então você precisa ter a plena convicção disso. O Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, que governa tudo e todos, que criou todas as coisas, Ele já declarou legalmente que você morreu para o pecado. Nós somos unidos a Cristo pela fé, somos um com Ele em sua morte. Nós estamos divorciados da vida antiga. Nós temos um novo noivo. Ele tem a sua igreja. E ele dá nova vida à sua igreja. Ele a liberta do pecado. Então esse é o primeiro aspecto da nossa identificação com Cristo. O segundo, Paulo trata nessa perspectiva mais detalhada nesse texto. Qual é, irmãos? Nós também fomos, não morremos apenas, mas fomos ressuscitados com Cristo à destra de Deus, à direita de Deus. E aí Paulo está ecoando as palavras que ele já citou. Voltem comigo, por favor, para o capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo está lembrando mais uma vez o que ele fala ali, argumentando com essas mesmas palavras. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Então, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e na incircuncisão da nossa carne,
Ele nos fez vivos juntamente com Cristo e Ele perdoou as nossas transgressões. E agora Paulo diz no verso 1 do capítulo 3, portanto, ou seja, uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive à destra de Deus. E deixa eu já desmistificar aqui uma ideia que alguém possa ter. Ele não está falando de um trono em algum lugar físico, em que Deus se senta nesse trono, e literalmente ali, um trono em algum lugar no universo, Cristo está sentado à destra do Pai. Não. Aqui é uma imagem que nós temos, né, para a própria concepção humana, é uma linguagem humana para nós entendermos uma verdade espiritual. E qual é essa verdade? Que nós devemos ter a plena convicção de que Cristo está no trono do universo reinando em glória e governando todas as coisas, como diz o Salmo 2. Percebam que essa deve ser a nossa certeza. Então Paulo quer que nós consideremos essas implicações, estarmos unidos com Cristo na sua morte, ressuscitar com Ele não é uma questão de sentimento, mas é uma questão fatual, é um fato verídico. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e se pela fé nós estamos nele, diz a palavra de Deus que nós também então ressuscitamos com Ele. E aí perceba, uma outra grande verdade bíblica ensinada nesse texto, que a salvação não é uma mera questão de decisão humana. Ela não é algo que vem da vontade do homem, mas do poderoso poder regenerador de vida que Deus dá àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ela é uma prerrogativa de Deus. Perceba que na salvação, irmãos, nós não estamos tomando uma decisão de expurgar, expulsar os nossos maus hábitos ou limparmos as nossas vidas. Não. Nós estamos mortos. Cristo morreu na cruz e se entregou por nós quando nós ainda éramos o quê? Inimigos dele. Quando estávamos ainda escravizados. Então não é uma decisão nossa, mas isso envolve, na verdade, o poder vivificador de Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Significa, por exemplo, que o certo puritano Henry Scougal vai dizer, é a vida de Deus na alma do homem. Foi isso que Deus implantou. Então significa que nós estamos tão unidos com Cristo que Jesus é a nossa própria vida. Significa, irmãos, que assim que como um ramo, lá no Evangelho de João capítulo 15, um ramo se alimenta da videira, nós nos alimentamos de quem? De Cristo. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois o quê? Os ramos. Nós nos alimentamos de Cristo. Se nós estamos vivos de fato, espiritualmente para Deus, a razão é porque Cristo é a nossa videira e nós nos alimentamos espiritualmente dele. E percebam que isso envolve um poder sobrenatural da parte do Cristo ressuscitado, não de força humana, não de uma busca de Deus em alguma circunstância da vida, quando nós dizemos assim, estou vivendo a vida, estou escrevendo a minha história, estou desenvolvendo a minha história nesse mundo, e aí em algum momento da minha vida eu busco a Deus porque eu estou precisando de Deus. Não é isso, irmãos. Significa viver em plena união com um Cristo ressuscitado e glorificado. Mas há algo mais profundo. E o que é, irmãos? Tudo que é verdadeiro para Cristo também é para nós. Se eu colocar a minha liturgia na Bíblia e for para casa, e levar a Bíblia para casa, eu estou levando não apenas a Bíblia, eu estou levando o quê? A liturgia. Se eu colocar a minha liturgia dentro da Bíblia e deixar a Bíblia aqui na igreja, não apenas a Bíblia, mas a liturgia estarão aqui na igreja. Ou seja, o que quer que aconteça com a minha Bíblia vai acontecer com a minha liturgia de papel. Se eu a levo, ela vai. Se ela fica, ficam as duas juntas. Perceba, nós estamos completamente identificados com Cristo. Tudo que diz respeito a Cristo, não estou falando de sermos Deus como Jesus, mas tudo aquilo que Deus concedeu ao seu Filho, naquilo que diz respeito à salvação, nas conquistas, na representatividade da igreja, aquilo que pertence a Cristo pertence também a quem? A nós. Ou seja, Paulo diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esses tesouros pertencem a quem? A nós. Nós levamos uma vida inteira estudando a Bíblia, meditando, explorando esses tesouros, e a Bíblia está dizendo que aquilo que Cristo conquistou foi outorgado a quem? A nós.
Percebem? É uma realidade para Cristo, mas nós também temos essas riquezas para nós, que nos mostram o quão grande é a graça de Deus e a bondade de Deus para conosco. A Escritura diz que Cristo foi glorificado, Ele é perfeito. Nele nós seremos o que, irmãos? Aperfeiçoados. Paulo vai dizer antes, nós temos de fato uma plenitude em Cristo. Essa é uma realidade para Cristo, o também é uma realidade para nós. Isso diz respeito ao fato que se nós temos Cristo, nós temos tudo para a nossa vida, inclusive para as questões que envolvem a luta contra o pecado, a piedade na vida, a santificação na vida. Se nós temos Cristo, eu refaço aquela pergunta de domingo atrás, o que mais nós precisamos? Ressuscitados com Ele, Ele está sentado aonde? À direita de Deus, nós estamos lá, irmãos. Amém? Ele está nos representando à destra. Nós estamos sentados com Ele, irmãos. Isso é impressionante. Sabe o que isso significa? Pelo menos 3 coisas. O fato de Jesus estar sentado à destra do Pai, nos representando, refere-se ao poder supremo de Cristo. E nós temos esse poder à nossa disposição. Eu volto e enfatizo, nós não somos Deus como Cristo é. Nós temos esse poder à nossa disposição, irmãos. Nós não podemos desejar obter um poder maior do que isso. E perceba que Ele está exercendo agora o seu poder lá, e o exercerá completamente aqui. A Escritura diz que quando Ele voltar, todos os seus inimigos serão colocados como o quê? Como estrado, como um suporte para os seus pés. E o será também assim com a igreja. Nós veremos então a igreja que triunfa, não a igreja que milita, mas a igreja que triunfa. Ele está sentado à destra de Deus, nós estamos sentados com Ele. E olha a aplicação que o apóstolo Paulo faz disso em Romanos 6. Abram comigo 12 e 13, por favor. Se nós reinamos com Cristo, se a realidade, irmãos, a garantia da realidade, que nós estamos lá com Cristo reinando, Paulo vai dizer, isso aí certamente vai ser o quê? Vai se levantar opositoramente em relação a alguma outra coisa. Em relação ao quê? A nossa natureza pecaminosa antiga. E ele diz assim, Romanos 6, 12 e 13, não reine, percebem a linguagem? Se nós reinamos lá nas regiões celestiais, então Paulo está dizendo o que aqui na terra? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Nem vocês ofereçam cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas mais uma vez Paulo nos lembra essas verdades. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que mais poder a gente precisa? Mas há outra implicação. Sentado à direita de Deus, Ele está nos representando. Você sabe o que a gente tem ali, irmãos? O perdão. Hebreus 1,3 declara, Ele é o que? O resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, o fato de Jesus Cristo estar à destra de Deus e nós ali com Ele representativamente significa que Ele obteve perdão completo por todos os nossos pecados. Isso é uma verdade para nós, irmãos. Olhar e entender que Cristo está lá, governando todas as coisas em poder, também se refere ao fato de que os nossos pecados foram o quê? Perdoados. Ele apresentou o seu sacrifício perfeito diante do Pai. E por causa do seu sacrifício, Deus nos olha agora como o quê? Como olha o próprio Cristo. Hebreus 10, 12 a 14 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então nós temos o poder e nós temos o quê? O perdão dos pecados. Mas Paulo ainda nos mostra uma outra implicação acerca dessa verdade. Estarmos à mão direita, nós temos que ter a certeza de que Ele perdoa os nossos pecados,
mas que Jesus intercede por nós o tempo inteiro. Ele ora por nós em relação ao Pai o tempo inteiro. E isso principalmente na questão dos nossos sofrimentos. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, então quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Lembra quando você fica desanimado, quando você perde a esperança? Eu pergunto a você, quando você recebe aquela mensagem do irmão dizendo assim: meu irmão, eu estou orando por você, eu nesse instante estou intercedendo a Deus por você. Quando você vê a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a sua família orando por você, eu pergunto a você, isso não é encorajador para a gente? É tão bom, irmãos, é tão bom quanto ouvirmos alguém dizer para a gente assim: eu te amo, é ouvir alguém dizer assim: eu estou orando por você. Mas perceba que há uma verdade aqui muito interessante: família e amigos são apenas o quê? Humanos. Eles não vão passar 24 horas do dia orando por nós. Mas a Escritura nos mostra que Jesus está o tempo inteiro, aquele no qual reside a plenitude da deidade, está intercedendo por nós a todo instante, a todo momento, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Quando nós estamos lutando contra a tentação, contra o desânimo, nós devemos lembrar que Cristo está orando por nós. Ele está compartilhando da sua ressurreição conosco. Porque Ele está à destra de Deus, e lá está o poder, e lá está o perdão dos pecados, e lá estão as intercessões de Jesus. Então Paulo está dizendo, você vence o pecado quando você compreende essas coisas, quando você tem ciência dessas coisas. Paulo está nos mostrando, essa é a identidade que vocês têm com Cristo. Mas você ainda poderia perguntar: pastor, então como isso funciona? Eu quero saber disso na prática agora. Embora a gente esteja trabalhando questões práticas. E Paulo diz então, em terceiro lugar, que para vencer a batalha contra o pecado, há 3 coisas nessa identidade que nós precisamos entender, compreender também, sobre a ressurreição de Cristo. A nossa vida agora está oculta com Cristo em Deus. A parte B do verso 3 diz assim, então ele começa: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 3 coisas rápidas. Primeiro, Paulo está usando a mesma linguagem dos falsos mestres. Eles falavam sobre questões de ocultismo, né? Aqueles que vão ser iniciados em suas filosofias. Então Paulo está usando a mesma coisa. Paulo está dizendo aqui o seguinte: existem questões que dizem respeito à nossa vida com Deus que são incompreensíveis pelo mundo. O mundo, ele olha para vocês, ele olha para mim e diz assim: vocês são exatamente como eu. As pessoas do mundo, elas não olham essa diferença baseada em questões de ordem externa. Mas o principal, ou seja, as questões de ordem interna, aquilo que nos liga a Cristo, que nos identifica com Cristo em sua morte e ressurreição, são incompreensíveis para o mundo. Já diz o Senhor na Escritura, o que é que ele diz? Que as coisas, ou seja, essa sabedoria de Deus para o mundo, ela é o quê? Loucura. E as coisas do mundo para nós e para Deus são o quê? Loucura. Eles não conseguem compreender porque essas coisas se discernem de maneira espiritual. Paulo diz que nós conseguimos discernir essas coisas, morrendo e ressuscitando com Cristo, mas elas estão ocultas ao mundo. O mundo não pode conhecê-las, a não ser que o próprio Deus, em sua graça e misericórdia, revele isso também ao mundo, porque elas estão, até agora, ocultas ao mundo, com Cristo em Deus, mas reveladas para quem? Para nós. O mundo não consegue compreendê-las. Mas não é porque o mundo não compreende essas verdades que elas não são verdades. Elas são para o povo de Deus. Uma outra coisa de se estar oculto com Cristo em Deus na nossa vida, aponta para a nossa segurança que nós temos, irmãos. É estarmos guardados. Davi vai falar sobre isso no Salmo 31. Ele vai dizer que nós nos refugiamos em Deus daqueles que tramam conspirações para nós, daqueles que, por exemplo, usam a sua língua contra o povo de Deus. Então Deus faz o quê? Ele nos guarda. Ou seja, estarmos ocultos com Cristo em Deus também diz respeito à nossa segurança. As portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Com a igreja. Jesus expressa essa verdade também no Novo Testamento, dizendo o seguinte, que aqueles que o Pai lhe deu estão em suas mãos, nenhum será arrebatado, ele não vai perder nenhum será lançado fora.
Nós temos a segurança. Mas há também o aspecto, irmãos, sabe daquelas verdades que com o tempo nós vamos extraindo, né? Elas meio que estão enterradas e a gente vai cavando, como na parábola também, não é? Nós vamos desenterrando essas verdades na vida cristã e aí nós vamos conhecendo essas verdades e elas são para a gente como se fossem de fato ouro e prata. Essas coisas que estão ocultas da nossa vida em Cristo em Deus, elas que têm que ser o quê? Cavucadas por nós na vida cristã, para a gente poder trazê-las ao conhecimento e aplicá-las à vida em Cristo, por essas coisas estarem ocultas e serem reveladas para nós na palavra quando as buscamos, nós encontramos esses tesouros. Por isso ele diz que nós buscamos as coisas do alto. E essa, irmãos, ela não é simplesmente uma ordem ali naquele instante, de fazer aquilo só naquele instante. A construção aqui dessa frase, ela mostra que isso é uma busca contínua do pensamento nas coisas do alto. Então existem duas ordens, dois imperativos para nós nesse texto. Busquem as coisas do alto e pensem nas coisas do alto. Isso não quer dizer, em primeiro lugar, que porque você é crente, você deve abandonar a vida e gastar todo o tempo meditando nas coisas espirituais. Não. Lembram um dos problemas que Paulo enfrenta com a igreja de Filipos? Qual era? Bom, agora Cristo vai voltar, está tudo certo, então agora a gente vai fazer o quê? Não vamos trabalhar mais, não precisa mais de nada. É assim? Não. Não significa, irmãos, que nós vamos deixar de trabalhar e vivermos nesse mundo. Não. Mas significa o fato de que, por exemplo, nós não trabalhamos pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Significa agora, irmãos, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Significa que todos os dias nós deveríamos começar pensando na perspectiva de Deus, ou seja, nós acordamos pela manhã e olhamos para o dia na perspectiva de Deus, não na nossa. Isso iria nos livrar de muitos problemas durante o dia. E aí, nessa concepção do dia agora, é valorizarmos desde antemanhã que nós estamos separados do mundo, mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós pensamos agora como a nossa vida, né? Como nós vivemos a nossa vida. Cristo está em nós, Ele vive em nós e através de nós. Ao longo do dia, nós trazemos pensamentos de volta, repetidas vezes, sobre verdades espirituais. Significa exatamente isso, irmãos. Pensar nas coisas do alto, meus amados irmãos, mostra a busca contínua que envolve o nosso pensamento. A linguagem mais ou menos seria a seguinte: olha, você tem que ter, tudo o que você fizer, todas as atitudes devem ser caracterizadas por essas verdades espirituais. Tudo que você faz deve ser característico dessas verdades espirituais. Você vai perceber que o mundo se levanta fazendo o quê? Todo dia as pessoas estão se levantando buscando o quê? Os seus interesses particulares, indo para o seu trabalho, tendo a sua rotina diária, mas não pensam em Deus. Diferentemente de nós, irmãos, nós estamos identificados com o Senhor, agora nós temos uma vida nova nele. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A coisa mais verdadeira sobre vocês é o que Deus diz na sua palavra sobre vocês. Não é aquilo que vocês sentem. Os sentimentos, eles nos traem, irmãos. Mas o que nós temos de mais verdadeiro sobre nós é o que Deus diz sobre nós. Porque como você pensa sobre você determina como você age. Como muitas vezes você pensa determina como são as suas emoções. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que devemos constantemente, por uma escolha deliberada, ou seja, propositalmente focar nos pensamentos do Cristo ressuscitado e, na verdade, que nós estamos totalmente identificados com Ele. Em Cristo nós somos separados do mundo, da nossa velha natureza. E você vai ver que Paulo está dizendo lá, nós devemos lutar porque a velha natureza sempre quer nos levar ao pecado. E aí, repetidamente, nós deveríamos pensar, não, agora eu estou em Cristo. Essa verdade agora é o que molda a minha identidade, é a chave para a minha vida santa, compreender tudo o que Cristo é para mim, tudo o que Ele fez,
Tudo que representa Cristo está à destra de Deus, a sua morte, a sua ressurreição. É assim que nós vencemos o pecado, Paulo está dizendo. Por isso ele nos dá a motivação final. Vejam o verso 4, para a gente encerrando. Então, morremos, fomos ressuscitados, buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, não nas que são da terra. A razão é porque morremos. A nossa vida agora está oculta em Cristo. Ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, que verdade magnífica. Quando Cristo voltar, nós descobriremos uma verdade completa sobre nós mesmos. E principalmente sobre quem? Sobre Ele. Nós conheceremos assim como somos conhecidos. É como 1 João, não é? João, na sua primeira carta, no capítulo 3, 2 e 3, diz assim: amados, agora sois filhos de Deus. Veja, ele não coloca isso em questão. Vocês são crentes. Vocês são filhos. E ainda não se manifestou que de fato vocês haverão de ser. Mas ele diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí ele fecha esse versículo com uma questão extremamente interessante. Está falando aqui da nossa ressurreição. Seremos manifestados com Ele, assim como Ele é. E isso só pode gerar uma coisa: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Percebem? O fato da gente conhecer e crer na verdade que Cristo vai voltar glorificado e nós seremos semelhantes a Ele, glorificados como Ele, é a motivação maior para a minha vida de piedade nesse mundo. Eu quero ser santo porque eu serei completamente como Cristo. Eu desejo ser um homem piedoso e eu me purifico aqui porque o meu Deus é assim. Sede santos como eu sou santo. Não há uma coisa diferente para nós, irmãos. Saber que um dia nós seremos revelados com Cristo em glória nos motiva a viver piedosamente, ou pelo menos deve nos motivar, irmãos. Ver a nós mesmos em Cristo é a chave para vencermos a batalha contra o pecado. Então você vai perceber que logo vai cair por terra aqueles teus exercícios humanos de querer vencer o pecado. Você não vai conseguir pelo teu próprio esforço pessoal, por regrinhas, por algumas coisinhas que você faz, vencer o pecado. Você precisa compreender a tua identificação que você tem com Cristo. E ansiar o dia pelo qual Ele vai voltar e você será glorificado com Ele. Mas até lá, por essa razão, você dizer: eu serei o máximo possível santo e piedoso aqui, porque o meu Deus, aquele que verteu o seu sangue na cruz, que morreu e ressuscitou, assim o é. Amém? Assim o é. Então lembra lá do cirurgião plástico? Lembram? Melhorou a vida de alguns, melhorou a vida de todos, deu nova aparência e uns tiveram o quê? Assimilaram essa verdade da nova aparência agora, não foi? Melhoraram, ficaram em autoestima, começaram a fazer amizade, se expuseram de novo à sociedade, se tornaram pessoas alegres, lembram? E outros não conseguiram conceber a realidade nova para suas vidas. E continuaram o quê? Sofrendo. Exatamente assim, irmãos. Percebam, nós não recebemos de Cristo um lifting facial, não. Nós não recebemos de Jesus um mero lifting facial. Em Cristo, na sua morte e ressurreição, nós somos completamente o quê? Nova criatura, nós somos ressuscitados. Tudo que é verdade para Cristo é verdade para nós. Nós temos uma nova realidade. Então nós precisamos viver à luz dessa nova realidade. Porque se nós não vivermos à luz dessa nova realidade, nós vamos continuar sofrendo na luta contra o pecado. Aí eu não vou conseguir conceber piedade, santificação, a salvação em si. Eu não vou conseguir entender a doutrina do perdão do meu pecado. Eu vou sofrer nesses elementos. Simplesmente porque eu ainda não compreendi o que é morrer e ressuscitar com Cristo. E Paulo nos explica nessa noite. Então, diante disso, deixa eu concluir com 3 aplicações rápidas. E eu vou usar aqui algumas palavras retiradas do livro do reverendo Augusto Nicodemos. Prestem atenção.
Nicodemos diz o seguinte: a compreensão dessa realidade ela pode ser aplicada de forma prática mediante algumas coisas. A primeira delas, preste atenção, uma disciplina perene, ou seja, constante, de olhar para as decisões e escolhas que cada um de nós fazemos na nossa vida, mas com perspectiva à eternidade. Eu tomo decisões hoje, mas é olhando para onde, irmãos? Para a eternidade, para ecoar na eternidade. Então ele diz, devemos sempre olhar e discernir todas as coisas a partir dos referenciais de Deus, revelados em Cristo Jesus. E para isso nós devemos fazer sempre uma pergunta: o que é que eu vou fazer, ou o caminho que eu devo seguir diante de uma situação específica? E aí ele responde: isso sempre nos leva a levarmos a Deus em conta em todos os nossos assuntos e considerarmos a sua vontade em todas as nossas decisões. Eu morri e ressuscitei com Ele. A minha vida agora é dirigida por Ele. A minha vida é Ele. Em segundo, devemos sempre refletir sobre o que de fato tem guiado os nossos passos. O que controla a nossa existência nesse mundo, irmãos? Sobre qual é de fato a nossa referência? São as coisas de cima ou do mundo? Será que eu não estou envolvido demais com as coisas terrenas? Será que nós não estamos envolvidos demais buscando esses valores do mundo, irmãos? Minhas preocupações de fato têm sido lícitas diante de Deus? Por exemplo, acerca do trabalho. Os meus pensamentos acerca de trabalho são lícitos. Os meus pensamentos acerca do estudo, de criar filhos, de amar o cônjuge, ou como diz o reverendo Augusto Nicodemos, será que o Senhor Jesus não se tornou uma mera nota de rodapé para nós? Será que Jesus Cristo, como ele mesmo diz, ele não só aparece conosco no dia de domingo na igreja? Será que porventura Cristo não está ausente dos aspectos diários da nossa vida? Paulo aqui nos mostra, irmãos, por iluminação do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, utilizando o apóstolo Paulo, e nos ensina que o ideal cristão é uma vida consagrada, dedicada, focada na pessoa de Cristo, e como consequência nas coisas de cima. Mas por último, e eu quero citar o grande teólogo puritano John Owen, e aqui o principal aspecto do texto. A gente pode ter falado sobre tudo isso, mas tudo isso está alicerçado sobre uma verdade superior a todas essas coisas. Qual é? As nossas coisas, de buscar as coisas do alto, a nossa busca pelas coisas do alto, está associada a pensarmos nas coisas do alto. Então é necessário que exista uma correspondência entre Deus e nós, e a nossa capacidade de entendimento da mente de Deus. Aqui eu vou guardar uma máxima com vocês: uma mente infinita não cabe em uma mente finita. Vou guardar as devidas proporções. Mas ainda nós temos assim, por intermédio da pregação da palavra e pela obra do Espírito Santo, nós temos a possibilidade de ter um conhecimento da mente de Deus. E a Bíblia nos garante isso quando diz que em cada cristão agora nós temos a mente de quem? De Cristo. Então Paulo diz, vocês têm que pensar nas coisas do alto. Pensando, as nossas ações serão caracterizadas por esse pensamento. Nós vamos buscar as coisas do alto. É aí onde entra a grande questão nesse texto, irmãos. Paulo começa falando da identificação. Então, tudo que falamos nessa noite, só é possível se nós tivermos a mente de Cristo. Então, como cristão, você precisa buscar desenvolver essa mente em você. Você já a tem implantado, então você precisa tomar posse dessa verdade, dessa realidade. A realidade que você já morreu e você ressuscitou com Cristo. E desenvolver essa mentalidade de Deus que você já tem. Essa é a sua responsabilidade como crente nessa noite. Pensar como Deus. Você já tem a habilidade de fazer isso. Deus já te deu isso. Porque você se identifica com Cristo na morte e na ressurreição. Então, louvado seja Deus por isso na igreja. Agora nos cabe fazer o quê? Tudo naquilo que se reflete na vida prática, a gente fazer o quê? Utilizar essa verdade. Como? Augusto Nicodemos aqui já nos ajudou. Tudo que a gente vai fazer, nós levamos Deus em conta.
Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que seja descrente. E aí você já percebeu. Você já percebeu que você precisa ter a mente de Cristo. Você não vai conseguir conceber as coisas espirituais por inteligência humana. Embora a inteligência que lhe foi concebida por Deus. Mas para que você tenha plenitude de vida, para que você goze de todos esses benefícios que foram expostos aqui nessa noite, é necessário que você tenha Cristo como seu Salvador pessoal. Como Salvador pessoal, você terá a mente de Cristo implantada em você. Então as coisas que estão ocultas a você, que só se entendem espiritualmente, virão a você, porque agora você está em Cristo. Então, venha a Cristo. Jesus está te sendo oferecido essa noite. Próprio Jesus, pela sua palavra. E você não pode resistir a Ele. Eu sei disso. Mas isso não impede você de buscar se arrepender dos seus pecados. De viver a vida pelo seu próprio jeito, da sua própria forma, desconsiderando Deus em tudo. Arrependa-se do seu pecado. Que Deus tenha misericórdia de você nessa noite. E que você compartilhe dessas mesmas graças que muitos aqui nessa noite compartilham. Porque se identificam com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus. E pedimos a Deus que tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, através do texto da Tua Palavra, revelado ao apóstolo Paulo, utilizado pelo Espírito Santo para nos convencer de toda a verdade, para aplicar toda a verdade ao nosso coração, para nos revelar Cristo. Ó Deus, que eles sejam coisas que sejam aplicados a todos nós nessa noite, crentes ou descrentes. E que isso possa gerar, ó Deus, santificação, piedade, compreensão em primeiro lugar, possamos compreender essa nossa identificação com Cristo, a nossa nova identidade, que possamos de fato viver essa verdade de uma maneira prática, ó Deus bendito. Ajuda-nos, Senhor. Esses são os princípios pelos quais devemos viver. E não, ó Deus, coisas de homens, preceitos de homens, rudimento do mundo. Ó Deus, nos afaste disso. E Pai, nos utilize também. Uma vez que somos conhecedores da Tua palavra e da Tua verdade, utiliza a Tua igreja para que essa verdade possa ser promulgada a outros. No meio da nossa família, Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa família. Derrame graça, que eles também possam ser identificados na morte e na ressurreição de Cristo, Senhor. No meio dos nossos amigos, temos amigos, ó Deus, no nosso trabalho, nas faculdades, nas escolas. As crianças têm amiguinhos ali, ó Deus. Que o Senhor possa falar ao coração das nossas crianças também, ó Deus, naquilo que elas conseguem absorver e possam promulgar esse evangelho a outras crianças, falando de Cristo, falando da morte, de morrer para o pecado, de viver para Cristo. Mostrando no seu próprio exemplo de vida como crianças tenras ainda, ó Deus. E nós também, diferença nesse mundo. Ainda que o mundo não nos compreenda, mas ele pode olhar para nós e glorificar a Deus. Então, Senhor, nos abençoe como igreja, nesse papel que nós temos, através também do nosso testemunho, de ministrarmos a Tua palavra a um mundo que está em trevas, ó Deus, e que precisa tanto do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa cidade. Tem misericórdia de Teresina. Tem misericórdia da nossa nação, ó Deus. Faz com que essa nação tenha um Deus cujo Deus seja o Senhor. Assim nós suplicamos a Ti, Pai bendito, em nome e por amor de Cristo. Amém.